Começo precisamente pelo orçamento do Estado. O Partido Socialista já veio dizer que vai votar contra. Imagino que seja também essa a posição do deputado da Madeira na Assembleia da República, neste caso o deputado do PS Madeira, Jacinto Serrão. Com certeza que sim, pelos argumentos que nós já apresentamos e que têm a ver com as medidas nefastas para o país e para a nossa economia, que este orçamento traz, e para além disso, por maioria de razão, eu como deputado oriundo de uma região autónoma, porque a região vai ser penalizada duplamente, até mesmo para além destas medidas que estão no Orçamento de Estado, ainda vai ser penalizada nas transferências financeiras do abrigo da Lei de Finanças, com cortes. Uma penalização de cerca de 1 milhão e 200 mil euros relativamente àquilo que aconteceu no ano passado. 171 milhões de euros, cerca de 171 milhões de euros. Que é o que recebe. E, de facto, perante isto, só tenho de votar contra por estas duas razões. Uma, porque o Orçamento de Estado é mau, e vamos falar sobre ele, e outra, porque a Madeira também é fortemente penalizada por este orçamento. Antes de fazer aqui já um apelo aos senhores deputados também eleitos pela região autónoma da Madeira que me acompanhem nesse sentido de voto contra. E eu recordo já agora, aproveito só agora, eu recordo que em 2007, tanto o PSD como o CDS fizeram uma guerra aberta contra mim próprio, contra o PS Madeira, quando a gente recebia transferências financeiras na ordem dos 212 milhões de euros. E agora é caso para perguntar porquê que estão calados e não vão votar contra, ou pelo menos não fazem essa guerra como fizeram a mim próprio em 2007, que causou a tal crise política com a admissão do Dr. Alberto Sanches. Já sentes a fazer as suas contas, não é? Sim, algumas continhas. Os socialistas nunca batem certo. E nessas contas imagino que os socialistas nunca batem certo. A conclusão que chega é que... Aproveito já para devolver o piropo do Dr. Guilherme Silva para dizer que os orçamentos de Estado apresentados pelo PSD e pelo CDS é que nunca batem certo, porque nós estamos a falar do quarto orçamento, estamos a falar deste quarto e mais 8 orçamentos ratificativos. É verdade. O que quer dizer que se está a ratificar sempre que as contas do governo, do PSD e do CDS é que não batem certo. Vamos então às razões. Não é verdade. No momento vamos às grandes razões suas, neste caso, do deputado do PS Madeira, para votar contra e, portanto, no fundo, quais são os grandes defeitos que aponta este orçamento? Isto está mais do que óbvio que, apesar da propaganda que foi feita em torno pelos senhores secretários de Estado e senhores ministros em torno deste orçamento, que tem um conjunto de medidas novas e até aparentemente boas, e algumas delas até são positivas, mas de facto não são suficientes para atenuar o nível de sofrimento atroz a que os portugueses estão sujeitos com esta política de direita. Vejamos que este orçamento traz um agravamento fiscal. Não traz alívio fiscal, traz um agravamento de impostos. Nós vamos ter ainda, para além do agravamento fiscal, traz o aumento impiedoso da austeridade, que corresponde a cortes nas funções essenciais do Estado, como nós temos verificado, e veja-se o que vai acontecer na educação, e também mais impostos, mais carga fiscal sobre as classes médias, nomeadamente. E vem aí, de facto, com este orçamento, mais 2 mil milhões de euros de austeridade, que somados a toda a austeridade que aconteceu nos últimos 3 anos, já vamos com 20 mil milhões de euros de cortes nas funções essenciais do Estado e de aumento de impostos. Isto são números, contra factos não vale a pena argumentar. Os senhores podem argumentar, vai dizer porquê. Eu estou-lhe a dizer o que está em cima da mesa e o que existe. É evidente que este Orçamento de Estado também fala, pela boca dos governantes do país, que vai trazer ainda um certo investimento na economia e algum crescimento, mas esse ténue crescimento não chega nem de perto nem de longe para compensar a perda ou a quebra de investimento que aconteceu nos últimos 3 anos, que é de cerca de 30%. Por isso, esta vanglória, como o Governo está-se a vangloriar com algum crescimento, com alguns resultados que têm a ver com o aumento do consumo até interno, muitos desses resultados advêm das medidas contra a vontade da maioria do Tribunal Constitucional, que o Sr. Deputado Guilherme Silva acabou de falar. Por isso, seria bom deixarmos isto tudo claro, que as coisas não estão assim tão boas como o Governo quer fazer vender através da sua propaganda em torno deste Orçamento de Estado. Nestes 3 anos, a recessão
aconteceu de forma impiedosa, o PIB do país decresceu 6%, não há maneira de retomar a este ritmo e com estas políticas tão rapidamente estas perdas que aconteceram no país. Países onde foram por isso precisamos de políticas novas, intervenção da Troika e governaram um partido socialista, também aconteceu isso. Para resolver os problemas que os senhores criaram durante estes anos todos. É preciso não esquecer. Claro, o Orçamento de Estado de 2015 continua a reduzir, de facto, a capacidade do funcionamento dos serviços públicos. Veja-se a desgraça que está a acontecer no setor da justiça. Veja-se o que está a acontecer no setor da educação. Veja-se o que aconteceu na prometida e tão propalada reforma do Estado, a modernização dos setores de Estado, para lhes dar mais eficácia, que caiu em saco roto pelas mãos não foram para os senhores não recusaram-se a partir Não, os senhores é que estão a executar, os senhores estão a governar. Quando o Partido Socialista estiver lá, é ter a responsabilidade de executar e de modernizar o Estado. Abandonaram os trabalhos. Em relação à educação, que é um setor que me é caro, naturalmente, mas, e que deve ser a todos os portugueses, nós estamos a falar de uma questão importantíssima para as gerações atuais e futuras. O Ministério da Educação e Ciência registra uma impressionante redução na ordem dos 700 milhões de euros para o ensino básico e o ensino secundário. Isto vem ditar claramente que este Governo continua a sua senda de perseguição aos setores essenciais do Estado, de prestação social, para além das questões das prestações sociais que vamos falar, mas estes setores, como o setor da educação, que, como já se viu, eles têm muito pouco apreço pela escola pública e preferem realmente que o setor privado começa a abraçar esta atividade desresponsabilizando-se das suas, por exemplo, no que diz respeito aqui à região autónoma e Estado. E aos defeitos que apontem só mais uma a esse questão. orçamento do que diz respeito à região. Em relação às questões que se prendem com as prestações sociais, no que diz respeito às pensões, aos apoios à saúde e ao desemprego, também há cortes bastante significativos. Ou seja, temos aqui a classe média trabalhadora, os trabalhadores a pagar mais impostos com este orçamento, e é o quarto orçamento que aumenta impostos e mais austeridade sobre aqueles que mais precisam, as famílias mais carenciadas. Ou seja, este Governo, com este orçamento, está a adensar cada vez mais o gigantesco exército de imigrantes, de pobres e de desempregados que foi gerando durante já lá iremos então às questões da região mais daqui a pouco. Vou dar a oportunidade agora com esta governação. Portanto, relativamente à Madeira, temos esta questão aqui de que o orçamento consagra uma transferência de 171 milhões de euros, portanto, menos 1 milhão e 200 mil euros, salvo erro, do que no orçamento anterior, no orçamento que está em vigor. Portanto, como é que olha para isto? Se me permite um parênteses relativamente a 2 ou 3 aspectos que foram aqui colocados. Tem que ser rápido. Muito rápido. Em relação à fiscalidade verde, que é apresentada como uma grande medida, é evidente que eu concordo que se pense políticas para proteger o ambiente e para garantir a sustentabilidade do nosso planeta e das nossas regiões e a qualidade de vida. Eu concordo com isso. Agora, estas medidas vêm inseridas numa política de proteção do meio ambiente e de proteção. Não, vêm sempre numa preocupação de onde é que nós vamos sacar dinheiro. E repare, onde é que vai acontecer? Quem é que vai pagar esta fiscalidade verde? Quem vai pagar? São os automobilistas, os condutores e os supermercados. Ou seja, os alimentos. Portanto, isto vai repercutir-se no preço todos os contribuintes. Todos os contribuintes. Não venham lá dizer que isto é só para os supermercados. Pode levar um saco sem ser de plástico para trazer as compras. Vão ser os supermercados a pagar isto no custo dos produtos que as pessoas consomem. Pois já acontece e os senhores continuam a gravar para tirar mais dinheiro. Bom, isso... Vamos ao caso concreto da região autónoma da Madeira. Eu posso-vos dizer em que setores é que essa fiscalidade verde vai atingir. Aliás, temos aqui, e já vieram nos jornais, nas páginas dos jornais, de forma muito clara. Em relação à sobretaxa, o Sr. Deputado Rui Barreto diz que ela pode ser devolvida. Em grande façanha, os senhores cobram agora para depois o Governo do Partido Socialista em 2006 pagar. Ou seja, realmente os senhores vão a fazer uma coisa. Isso é uma grande façanha. Isso é mais uma maningância. É mais uma maningância. E os senhores calma, tenham calma, eu sei que estão nervosos. Não, ele disse, estou muito grato ao PSD. Isto não é muito simpático para os senhores. Os senhores o que estão a fazer é o seguinte, é na base de uma previsão de um crescimento que sabem que falharam todas. Nós estamos a falar de 8 orçamentos retificativos que os senhores apresentaram. E por isso, se falharam, estão aqui a prometer as questões concretas deste orçamento do Estado das medidas do Tribunal Constitucional que vieram realmente a aligeirar e que foi contra a vontade
Estado do PSD e do CDS. Jacinto Serrão. Agora, em relação à região autónoma da Madeira, de facto, é um facto, também não sei, o Dr. Alberto João Jardim, que é o Presidente do Governo Regional, de uma forma muito concordata e muito acanhada em relação a discursos do passado, vem descontente e diz que já não tem nenhuma esperança neste governo, que é da sua cor partidária e que ele ajudou a colocar lá na República, a criticar estas transferências financeiras ao abrigo da Lei de Finanças para as regiões autónomas. Há mais cortes para a região autónoma da Madeira. A Madeira, de facto, está numa situação... Fez as contas de quanto é que a gente recebia com a Lei do Sócrates? A Madeira está a ser fortemente castigada com um plano de austeridade que nos está a ser imposto pelo Governo da República e assumido pelo Governo Regional, naturalmente, mas que está a ser imposto pelo Governo da República, que nos confere uma dupla austeridade a cada madeirense e a cada porto-santense em relação aos cidadãos que vivem no continente ou nas Açores. E não vê neste Orçamento do Estado ainda no Orçamento do Estado, qualquer matéria que possa desonerar aquilo que os madeirenses pagam. Vemos aqui o Governo, não, e só vejo aqui, é evidente que são as transferências para as regiões autónomas, vamos ver agora o que é que vai nos caber em termos de fundos comunitários, que já está também a distrito, mas isso é outra conversa, naturalmente. Claro. Mas e o aumento da Segurança Social? É importante constatar este facto. O Governo da República está a cortar constantemente nas transferências para as regiões autónomas, orçamento após orçamento. Neste volta a cortar. Ora, isto é motivo mais que suficiente, e a Madeira, de facto, na situação periclitante que está, precisava era de mais apoio do Estado, a demonstrar que o Governo da República está contra as regiões autónomas, mas o Governo da República não está a ajudar as regiões autónomas e não estas transferências decorrem de uma lei que está em vigor, uma lei de finanças regionais. Significa que o próximo Governo da República não vai ter outra lei para aplicar, porque não é esta, a menos que altere. Esta lei que está em vigor, não nos esqueçamos de uma coisa, esta lei que está em vigor foi uma lei alterada pela maioria PSD-CDS. E se alteraram para comer, para cortar e para dar catanada nas transferências, fizeram um grande serviço à região autónoma. Porque os senhores, eu nunca me esqueço, a guerra e a propaganda suja que muitos dirigentes do PSD e do CDS de Madeira fizeram contra mim, porque na altura nós tínhamos transferências na ordem dos 212 milhões de euros, fizeram uma guerra surda com uma maioria absoluta que até levou o Dr. Alberto Jardim a provocar uma crise política infundada, inusitada. Mal de nós tivéssemos essa lei, estamos desgraçados. E por isso mesmo, agora, com uma transferência de 170 milhões de euros, estão com o rabinho entre as pernas. Peço desculpa pela expressão, mas estão com o rabinho entre as pernas. Porquê? É o governo do PSD e do CDS a governar o país. Gostaria de ver, se fosse o governo do Partido Socialista a fazer isto, o que os senhores estariam a fazer? Deputado Rui Barreto, relativamente que comentário merece este arquivamento do processo Cuba Livre, que envolvia a situação, enfim, há 3 anos da região, a investigação que agora chegou ao fim e que deu por concluído, enfim, a Procuradoria-Geral da República considerou que não há matéria para acusar ninguém. Bom, o Ministério Público fez a sua apreciação de todo o processo. Eu não posso me pronunciar sobre o processo em si, só sobre aquilo que foi relatado no relatório final, que levou ao arquivamento, mas posso fazer um juízo de valor sobre o comportamento político dos nossos governantes. E parece-me que também há a intenção de partidos políticos aqui na região de recorrer da decisão e de maneira a que este processo possa ir mais longe e castigar aqueles que prevaricaram, aqueles que cometeram ilegalidades. Porque neste despacho verificamos que existe a evidência clara de uma série de ilegalidades, mas depois acabam por concluir que não há matéria para crime estipulado nos meandros da lei para prosseguir com o processo. Mas vamos ver agora com o recurso se de facto este processo terá andamento ou não. Mas o que nós podemos dizer do ponto de vista político é que isto corresponde a um processo que levou à ocultação de uma dívida que nos trouxe a uma austeridade atroz, ou seja, um comportamento de quem executa o bem público, do Executivo ou de membros do Executivo, alguns membros, que foi doloso, forte, de forma impiedosa para as populações, para a nossa economia, porque se não fosse... Não foi, porque o Ministério Público diz que não foi. Não foi? Bom, então, se não fosse a dívida oculta... Para que houvesse aí, digamos, uma tipificação de crime,
Bom, eu não sei como, eu acho que, se eu tivesse aqui algumas, se tivéssemos aqui os magistrados do Ministério Público, podíamos lhe confrontar com isto. Não, estou-me a referir exclusivamente àquilo que foi a decisão que foi efetivamente... Teria muito gosto em perguntar porque que não foi doloso, ou que não é um crime, de facto, porque não foi considerado um crime. Bom, há aqui uma argumentação, bom, eu não sou juiz, nem fiz, não analisei o processo, o que eu quero dizer é que há de facto aqui um comportamento doloso que prejudicou fortemente, doloso, para a região, porque houve, de facto, uma ocultação de uma dívida. Houve uma ocultação. Estou a fazer uma apreciação política. Não há Senhor Deputado, eu estou a fazer uma apreciação política. Por isso é que já disse, em relação ao processo, não vou me pronunciar mais, portanto tenho aqui o processo na minha frente. Não pode fazer uma apreciação política que tem um juízo que levaria a que havia crime. Bom, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Este comportamento dos executivos ao ocultar uma dívida trouxe-nos a um resgate, uma dívida de 6,3 mil milhões de euros, com faturas na gaveta, que é um crime. Faturas na gaveta, agora não sei onde é que o Ministério Público foi recolher as faturas, provavelmente já não estavam na gaveta, mas defende da forma como conduziram a prova, e também dita desfechos finais em relação aos processos. O deputado que é jurista sabe perfeitamente essas coisas, muito bem destas coisas, ou melhor do que eu. Mas, como lhe disse, não quer fazer um juízo de valor sobre a decisão do Ministério. Portanto, a leitura é exclusivamente política. O que eu quero é dizer que conclusões é que se pode tirar disto? Sim, é que o Governo, de facto, com este comportamento doloso do interesse público, prejudicou fortemente a Madeira e os madeirenses, que nos trouxe a um resgate que nos está a conferir esta austeridade toda que nós estamos a sentir neste momento. Nós temos falências, a falência da nossa economia, imigração em massa, coisa que já não se via há quase há 40 anos. Verificamos que existe o desemprego, pobreza generalizada e muito dificilmente, como já se falou ainda há pouco, vamos ter de rever já devíamos estar a pensar em rever as exigências que nos estão a ser impostas para cumprir o plano de resgate. Provavelmente, nestas condições, a Madeira já mais terá condições para levantar cabeça, para a sua expressão, desta situação. Para concluir, estes governantes, estes responsáveis, que são pela ocultação da dívida, nos trouxeram. E gostaria só de dizer que o doutor Miguel Sousa, num artigo que está aqui no Diário de Notícias, diz que de facto o Cuba Livre foi arquivado, mas a Madeira continua em cada livre. Ou seja, isto diz tudo. É uma pessoa de dentro do partido, que é candidato à liderança, que sabe muito bem o que é que se passa dentro do PSD e que diz que de facto a Madeira, por este caminho, vai para o fundo, continua em queda livre.